mensagem do tarô conforme a sua conexão. Então, conecte-se com um desses dois baralhos aqui e descubra o que a espiritualidade tem para te dizer para o seu lado afetivo, amoroso. Bora lá? Então, fiquem comigo até o final do vídeo, pois eu trarei a mensagem dos dois baralhos e também jogarei com o baralho cigano, o Lenormand, para que a gente consiga entender melhor as mensagens que serão passadas. Lembrando que aqui é uma mensagem coletiva e atemporal. Se não ressoar para você, dá uma olhadinha no outro também, para ver se aquela outra mensagem não era a sua. E se mesmo assim nenhum dos dois ressoar, compartilhe com aquela pessoa que gosta desse tipo de conteúdo e que possivelmente também esteja esperando por uma resposta da espiritualidade. Você pode ser a ponte para que a mensagem chegue até essa pessoa, então não quebre o elo dessa corrente. Nossa, só quase todos os arcanos maiores. Uma mensagem bem forte. E aqui o Lenormand, para quem escolheu este tarô aqui, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Francine Boetege. Este aqui é um conselho de... um conselho não, né? Este aqui é o Conselho de Bruxa. Um espaço que eu criei para falarmos de espiritualidade dentro da bruxaria natural e umbanda solitária. E também trago aqui tiragens de tarô, Lenormand, runas, vários tipos de oráculos. Então, já fica aqui comigo. Vamos entender aqui as mensagens passadas. Bora lá. Vamos ver aqui. Primeira carta que veio, tá? A carta do Papa com a carta da Temperança, tá? Aqui eu percebo que a espiritualidade vem falando sobre a cura de um casamento, uma relação que você teve anteriormente e que você está passando por esse processo de cura. Pode ser que você ainda esteja com a pessoa e esteja tentando curar essa relação, né, esta união, este casamento, como possivelmente alguma coisa, uma relação que você viveu no passado, trazendo esse processo de cura, de equilíbrio e harmonização. Aqui, as outras duas cartas, né? Carta do Diabo com o Rei de Paus. Traz uma mensagem, né? Que você sofreu algumas situações dentro dessa relação por a pessoa ter um perfil mais narcisista, né? Aquele perfil dominador, aquele perfil que acaba te culpando de tudo. Então, era uma relação onde você não conseguia perceber o real perigo que você estava dentro ou que você está dentro da relação. É como se você não conseguisse enxergar as coisas como elas realmente são. Você sabe que não está no lugar correto, você sabe que essa relação, de certa forma, acaba te adoecendo, né? Te traz aí grandes, grandes dúvidas sobre você, sobre o todo, né? Você vive um certo conflito eterno dentro dessa relação por essa pessoa ter esse perfil em que, independente do que aconteça, no final, a culpa vai ser sempre sua, mesmo que não seja, vai ser sempre sua. E acaba distorcendo tanto a realidade dos teus olhos que tu não consegue enxergar, né, que o culpado de tudo, de todas essas questões que você vive dentro dessa relação, na grande maioria das vezes você não está incluso nessa culpa. Mas você acaba se auto-culpando, então, tendo aquele perfil de autossabotagem, porque você está ligado a essa pessoa de uma forma tão grande, né, uma forma acorrentada, né, dentro dessa relação, dentro dessa pessoa, que você não consegue enxergar as coisas como elas realmente são, tá? Vamos ver aqui agora as outras cartas. Trouxe aqui pedras no caminho. Como esse baralho ele é mais voltado para o baralho cigano, então o 2 ele não vem com o trevo, né? Ele vem com a escola brasileira que traz as pedras no caminho, a carta dos livros e a carta da árvore. A espiritualidade vem mostrando, né, que embora a
as pequenas dificuldades que você ainda está enfrentando, né, os pequenos empecilhos, porque pedras no caminho são, para este baralho aqui, ela fala sobre pequenos percalços, pequenas dificuldades que você vem aí a longo prazo, já desde o teu passado. Mas mostra que você já tentando estudar novas possibilidades, tentando desvelar toda essa situação, né? Tentando ficar mais enraizada, né? Mais ereta, tentando prosperar, mesmo com todas essas encrencas, digamos assim, dentro do teu caminho. É como se aos poucos você começasse a acordar de fato para a realidade e começasse a enxergar não só um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui, esse erro não é meu. Eu preciso entender que eu não tenho culpa, né? E eu preciso me enxergar, né? Eu preciso estar mais enraizada em mim, no meu eu, para que eu consiga crescer de forma mais segura. Nesse momento você está ainda, né, tentando se curar, tentando achar, né, tentando olhar para si, tentando se recuperar enquanto pessoa, tá? Para o final aqui trouxe a carta do Sol, que é uma carta extremamente positiva. A carta da carta é a carta da casa. E aí, então, fazendo uma correlação, tá, com essas cartas aqui, a carta do Sol sai logo abaixo da carta das dificuldades, né, das pequenas dificuldades. Então, vem mostrando, olha, existem processos dentro da vida da gente que a gente precisa passar para que a gente enxergue tudo aquilo que ocorreu, para que a gente entenda e para que a gente cresça, tá? Esse crescimento vai vir a partir do momento que tu conseguir olhar para essa situação, se enxergando dentro dela e se autovalorizando. Você tem tudo para crescer, para prosperar, para se iluminar esse caminho aqui. Se vocês perceberem, é um caminho que tem pedras, mas lá no final tem o sol. E aqui está o sol. Então, é algo que, assim, vocês rapidamente conseguirão prosperar novamente, conseguirão olhar para si e ter novamente aquela vida, né? Resgatar aquela vida. Aqui também fazendo uma correlação, tá? Com a carta dos livros e a carta da carta, vem mostrando que, vem pedindo, na verdade, né? Que você procure por tentar se comunicar com outras pessoas, procure ajuda, né, de outras pessoas, né? Essa questão da comunicação é muito necessária para que você consiga descobrir, para que você consiga descobrir, não é, você é como se você já tivesse conseguido enxergar a relação como um todo, né? E perceber que dentro de todo esse tempo, seja longo ou curto, tudo aquilo que você se culpou, tudo aquilo que você acabou se fechando para o mundo, hoje você consegue enxergar que, que, que você fez errado, não de forma consciente, de forma inconsciente. Então, a carta dos livros com a carta da carta é como se dissesse assim, às vezes a gente procurar ajuda de um profissional ou até de uma pessoa que a gente confie, né? Até porque está ao lado da carta da árvore com a carta da casa, então pode ser alguém da sua confiança dentro da sua questão familiar ou de amizades, né? Vai fazer com que você tenha, então, esse crescimento e essa estruturação, porque a casa traz essa questão estrutural, tá? Então, assim, ao final, percebe-se que é como se a espiritualidade estivesse te falando, olha, não tenha medo de dar os passos que você já sabe que precisa dar. Não tenha medo de buscar aquilo que você tanto tá querendo. É como se você estivesse dentro dessa relação e você olhasse e dissesse assim, nossa, não tá fazendo sentido, eu preciso sair daqui. E você acaba não tendo força, não consegue ter ânimo, não consegue ter força de realmente procurar uma ajuda, de procurar um auxílio, de ir atrás, de correr atrás daquilo que você tanto quer, né? E e às vezes a gente precisa, assim, de alguém para dizer assim, olha, de repente este caminho, de repente aqui, de repente faz isso, de repente faz aquilo. Às vezes a gente precisa dessa comunicação, né? Mas o sol vem iluminando, vem te trazendo uma mensagem que o seu lugar não é onde você está nesse momento. Existe uma grande chance, né? Uma grande iluminação de uma nova construção familiar chegando logo em seguida que você conseguir tirar essas amarras de dentro do seu caminho,
tá? Então, tenha confiança e, principalmente, peça ajuda das pessoas mais próximas, né? As pessoas da sua confiança, ou, inclusive, uma ajuda profissional, tá? Que possa vir a te ajudar nesse processo. Vou tirar aqui uma mensagem final do Oráculo das Intenções para ver aqui o que deixa de mensagem final para te ajudar nesse quesito, né? Porque a gente passa por algumas dificuldades, porque a gente acaba colocando a nossa energia muito no outro, esquecendo de colocar a energia em nós, né? Que a gente precisa entender que a gente sente, na verdade, é como se algo já nos intuísse, a gente percebe que assim, ele tá te dizendo, a pessoa está te dizendo o tempo inteiro que você errou e começa até a te provar por A mais B que você foi o errado. E aí você começa a acreditar naquilo e não consegue mais se olhar dentro da relação e vai aceitando tudo que aquela pessoa vai te dizendo, né? Às vezes, a grande maioria das vezes é de forma inconsciente, né? Então, assim, não é que você tenha culpa, mas é que de certa forma você acabou esquecendo de quem você é e do seu poder, tá bom? A mensagem final trouxe aqui a carta da compreensão, que fala: há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Então, achei uma mensagem incrível final que veio muito correlacionada com tudo que já foi falado, né? Então é isso. Acho que, primeiramente, a mensagem que a espiritualidade vem te dizendo é: não tenha medo de tirar essas amarras, não tenha medo de enfrentar as suas sombras. A gente só consegue vencer aquilo que a gente luta. Se a gente não lutar, a gente sempre vai ser o derrotado. A gente sempre vai viver na escuridão e no medo. A partir do momento que a gente começa a criar essa coragem de enfrentar aquilo, por mais que doa, a gente começa então a, a sair dessa prisão, né, a sair dessa tristeza. Embora a gente ainda fique um pouco triste, porque existem situações que, por mais que sejam ruins, a pessoa fica tão apegada que, mesmo ruim, a pessoa quer aquela relação, né? Mas por mais que te faça sofrer, não será um sofrimento de longo prazo, que é o que a espiritualidade vem mostrando. Será um sofrimento que vai te trazer crescimento e que vai te trazer estabilização. Boa sorte! Para quem escolheu este outro gatão aqui, vamos ver o que a espiritualidade reserva para você. Lembrando, gente, para quem ainda não está seguindo o perfil, para quem não é inscrito no canal, porque eu vou colocar esse vídeo também em todas as redes, né? Já segue, já se inscreve no canal, que é uma forma de conexão se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Salva o vídeo, compartilha, né? Se não ressoar para você e você lembrou de alguém, compartilha com esse alguém que você lembrou. Comenta qual foi a carta que você escolheu, se realmente fez algum sentido para você. E é isso, tudo que vocês podem fazer aqui dentro é uma forma de me ajudar e de me dar aí inspiração. Eita, Giovana! Uma relação de muito conflito, tá? Se não é algo que você está vivendo, pode ser algo que você viveu, ou pode ser um alerta de alguém que você está vindo a conhecer aí no futuro. Vem te alertando aí sobre vários conflitos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, diferente do outro, veio a maioria arcano menor. Deixa eu ver aqui qual é a última carta. Olha, vamos lá então. 7 de espadas com um cavaleiro de paus, tá? Então, vem mostrando, se você está, né, se você já tem uma relação com alguém, ou se você está começando a conhecer uma outra pessoa, vem mostrando que essa pessoa tem uma energia do cavaleiro de paus. E que energia é essa? É uma energia que não vem para ficar, é uma energia que vai e volta, então que vai buscando o quê? Os prazeres da vida, né?
Então, é uma pessoa que neste momento tem essa energia e que vem, né, te dizendo assim, ó, cuidado para tu não estar te auto-sabotando ou de repente para estar acreditando em uma pessoa que não é tão verdadeira. Possivelmente ela vem te mostrando uma face, né, de, olha, de repente, né, te trazendo aquele apego, mas na verdade ela não quer ficar. Então ela mostra algo que ela realmente, que ela não é, né? Porque o 7 de espadas fala sobre, ó, se vocês perceberem, ó, é alguém que pegou umas espadas escondido e está fugindo ali, né? Então, e aí, mas só que mesmo assim deixou ali duas espadinhas cravadas como se dissesse assim, não, né? Tá tudo nos seus conformes. Por isso que a gente diz, é muito a energia da carta da raposa, né? Que dá o bote pelas costas, que age pelas costas, que na frente parece uma coisa, mas pelas costas está fazendo outra, né? Então vem te dizendo assim, olha, abre o olho com a pessoa que você está conhecendo, ou com a pessoa que você já está, porque não tá com uma energia de querer ficar no seu caminho. É uma energia de buscar sempre novas coisas mundanas, digamos assim, né? E aqui vem trazendo, né, uma, a carta 3 de espadas fala sobre um grande sofrimento que envolve até uma possível traição ou falsidades e enganos, tá? Com a carta 5 de paus que fala sobre conflitos, batalhas, desentendimentos, tá? Então, vem trazendo muito essa energia para dentro do teu caminho, da tua questão afetiva amorosa, tá? Vem alertando, olha, cuidado. E assim, quando eu digo traição, tá, gente, não é só traição, tipo, a pessoa te traiu. Às vezes a gente se sente traído dentro de uma situação, tá? Devido a alguma coisa que a pessoa te prometeu e não cumpriu, né? Então, tu te sente traído com aquilo. Pô, a pessoa falou tanto de tal coisa pra mim, ela me prometeu tanta coisa, mas agora a gente tá junto e a gente não tá vivendo isso. Então, a gente tem aquela sensação, né, de tristeza, de angústia, porque o 3 de espadas traz muito essa energia de muita tristeza, melancolia, algo sofrido, uma facada no coração mesmo, entende? Então isso está te gerando assim muitos conflitos, né, com essa pessoa, né? E essa pessoa assim, ela já veio com essa energia, ela já se mostrou para ti desde o início, porque eu vejo que isso já vem desde o início de quando vocês se conheceram, que ela tem essa energia. Então você está cobrando algo de alguém que já lá no, em Primeva já estava ali se demonstrando o que realmente queria, né? E não sei se você de repente uh, tentou resgatar, tentou pensar, achou que talvez com o tempo as coisas iriam melhorar e viu que com o tempo não veio melhorando, então por isso tanto conflito, tanta dor e tanto sofrimento, tá? E aqui no final veio o quê? 7 de paus, né? Que 7 de paus é meio que falando assim, olha, tá o tempo inteiro tendo que te proteger de alguma situação ou o tempo inteiro tendo que atacar alguma situação, né? Então é uma relação que traz muito toma lá da cá, muita confusão, muitas batalhas, muitas coisas que não condiz para uma relação duradoura, tá? Aqui a espiritualidade vem alertando novamente, ó, a carta do urso, ela traz uma carta de perigo, tá? Então, que é um perigo que vem contigo. É como se tu carregasse um karma, digamos assim, tá? Esse karma meio que vai te atrapalhando a enxergar as coisas como elas devem ser enxergadas, né? Então, assim, quer dizer que tu vai viver a tua vida inteira com essa energia de não conseguir uma pessoa que venha para somar e tudo mais? Não. Mas o karma ele vem para atrapalhar o nosso caminho, né? Ele vem para nos desviar. Quando a gente pensa, olha, preciso olhar mais para mim, preciso me valorizar, preciso aprender a ficar sozinho ou sozinha para que eu consiga entender quando tal coisa acontecer, aquilo não tá vindo, não tá somando com o meu valor, então não vou agarrar, né? Porque a gente só consegue perceber isso quando a gente olha para si e consegue se entender sozinho, sem colocar a nossa energia no outro, né? Então, assim,
carta do urso, além de trazer essa questão, de perigo, também fala sobre, possivelmente, essa pessoa, ela tem essa energia, porque existem coisas mal resolvidas com a questão materna. Então, são pessoas que tiveram muitos conflitos com mãe, né? Muitos conflitos, até por mais que se dê com a mãe, mas aquela criação que foi muito, né, rígida, aquela criação que parece que faltou alguma coisa. Então, tem aquela coisa de olhar para a mulher, quando olha para a mulher, ele olha com aquele olhar da mãe, né? E é como se ele penalizasse todas as outras mulheres, né? Ele ou ela, penalizasse todas as outras mulheres por causa dessa questão maternal, né? E assim, dentre essa relação de vocês, tem uma montanha aí no meio do caminho, impedindo que os caminhos fluam, né? Então, assim, tem caminho para depois dessa montanha, mas o caminho para depois dessa montanha não mostra aqui sendo o caminho da união de vocês, tá? Então, assim, essas dificuldades, mais uma vez, a montanha, ela traz grandes desafios, né? Ela não diz que é impossível tu passar ela, mas aí se tu tá indo, né? Tenta te imaginar, vamos fazer aqui uma visualização. Tu tá indo em busca de alguma coisa, né? Num caminho, né? Te imagina caminhando mesmo. E aí, dentro desse caminho tem uma grande montanha. Tu olha para essa montanha e tu pensa, não, eu tenho um propósito, eu quero chegar no final, né, desse propósito e eu só tenho esse lugar aqui para passar, então eu vou ter que enfrentar essa montanha, ou tu acaba desistindo. E é basicamente o que as cartas vão te dizendo, olha, ou tu enfrenta esse desafio e vê aonde vai dar, né, ou tu desiste, né. Mas desistir nem sempre seria a melhor solução. Às vezes a gente tem que enfrentar aí esses desafios eretos, né, de forma consciente, para que a gente consiga entender o propósito de tudo, porque nada na vida é em vão. Tudo vem para uma evolução, para um crescimento, para um amadurecimento, para que a gente consiga entender o que se passou, aonde foi que a gente errou, ou onde a gente poderia ter feito para acertar, né? E a gente só entende isso quando a gente supostamente erra, quando a gente passa por algum sofrimento, alguma dor, que a gente entende que não quer mais passar por aquilo, e a única forma que a gente consegue entender é quando a gente passa por aquilo. Quando a gente não tem a experiência daquilo, a gente não faz ideia se é bom, se é ruim, o que vai ser, né? Mas assim, tem caminhos abertos para você, mas não mostra esse caminho aberto sendo com essa pessoa, porque se a gente correlacionar aqui, tá? Ó, a carta do urso com a carta dos pássaros fala sobre uma pessoa perigosa e que não tem uma comunicação só com você, tem comunicações com outras pessoas. Correlacionando aqui carta das estrelas com a carta das montanhas, fala sobre ter direcionamento, ter um foco, ter fé, né? Acreditar e ter uma direção. É como se você estivesse assim, ó, solto na vida, né? E não sabendo para onde ir. Então, como não sabe para onde ir, vai aceitando qualquer caminho que aparecer, né? Então, vem pedindo assim, tu precisa ter um foco, uma direção para que tu consiga passar por essas dificuldades de forma mais consciente, tá? E aqui, ó, os caminhos prósperos, né, acontecerão, de abundância, crescimento, enfim, acontecerão após essa montanha. E essa montanha fala muito sobre você. Você se entender dentro dessa relação, perceber que já não tem mais o que fazer e que você precisa seguir adiante, tá? Então, a partir daí você vai conseguir, de repente, conhecer outras pessoas que vão trazer essa energia, né, de harmonia e crescimento e vão te dar aí um caminho mais significativo, tá? Uma mensagem final do Oráculo das Intenções foi a carta Aceitação, que fala: reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Então, basicamente o que eu já vim falando, né? É o momento de olhar para si, se autovalorizar, perceber que essa relação
está muito conflituosa, que não tem energia de estabilidade, e você conseguir, então, criar forças, né, para seguir adiante, para enfrentar essa montanha que é ficar consigo mesmo, se dar a oportunidade de se autoconhecer, se autovalorizar, para que você consiga, porque essa energia de escassez é o que tu vem trazendo contigo de muito tempo, né? De só valorizar o outro e não olhar o grande valor que você tem. A partir do momento que você entender o valor que você tem dentro dessa questão toda, você não vai mais aceitar esse tipo de relação. E aí você vai começar, sim, a prosperar mais dentro dos teus caminhos afetivos, tá bom? Um grande beijo da bruxa e até a próxima.